Pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início agora à nossa exposição, né? A primeira exposição aí de 2025. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir fazer pelo menos uma aula por mês, mas se eu não conseguir, porque vocês sabem que a demanda de recursos é muito grande. Logo na primeira semana, Elisângela, na volta eu tive que fazer 18 recursos numa semana. Então, por aí você vê que não é brincadeira, né? E assim vai. Pessoal, bem-vindos, todos são bem-vindos. O material já está à disposição aí no chat e foi compartilhado também nos grupos de WhatsApp. À medida que nós fomos avançando, vocês vão passando para o pessoal esse material para todo mundo ter acesso a isso aí. Lembrando que esse material que eu acabei de compartilhar diz respeito à minha parte da exposição. Vai ser o agravo de instrumento, a prática, botar a mão no bolo, fazer o bolo na prática aqui para vocês, né? O professor Pedro vai falar daqui a pouquinho. Deixa eu fazer uma introdução rápida aqui. Eu trouxe no material para vocês aí, coloquei no material para vocês, uma rápida introdução do que são as mudanças que foram introduzidas pela Instrução Normativa 40 do TST. Tá? Essas alterações começam a valer a partir de segunda-feira, dia 24. Então, não é caso do advogado pensar em estudar, Sheila, Elisângela, Ana, Carlos, não é caso de se pensar de estudar isso daqui 15, 20 dias, um mês, não, era para ontem. Esses conhecimentos que nós vamos tentar compartilhar com vocês fazem parte de um conjunto de alterações que foram introduzidas no TST desde o ano passado, com o intuito de acelerar a apreciação dos processos que chegam ao TST. Tá? Essas alterações, Ana Paula, elas tendem a afunilar a admissibilidade do recurso de revista. Alguns advogados poderiam dizer o seguinte: escuta, ficou mais difícil ter recurso admitido? Não, não ficou mais difícil ter recurso admitido. Na minha opinião, não. O objetivo é afunilar, é tirar de circulação aqueles recursos que não têm a mínima condição de serem sequer conhecidos. Então, nós vamos ter aqui algumas alterações. A primeira alteração que nós tivemos no ano passado, vocês estão lembrados que a presidência do TST, ela instituiu uma nova secretaria. No nosso encontro passado, eu tinha falado para vocês que a presidência do TST instituiu a Secretaria de Admissibilidade Recursal. Todos os processos, todos os recursos que chegam ao TST passam inicialmente por esta secretaria, que é vinculada à presidência do TST. Lá nesta secretaria, Gustavo Oliveira, é feita uma triagem. Vanderlei, agravo de instrumento, recurso de revista, há uma verdadeira triagem de todos os processos que chegam ao TST. A grande maioria dos processos que chegam ao TST são agravo de instrumento em recurso de revista. E nós sabemos, Josemara, que a maioria deles não tem condição de serem processados em razão de N óbices processuais. Nós vamos falar alguma coisinha para vocês aqui na frente. Mas já agora, esse ano, a instrução normativa ela foi alterada e ela diz basicamente o seguinte: escuta, nós vamos ter o despacho de admissibilidade, interposto o recurso de revista. O recurso de revista ele é interposto perante o presidente do respectivo Tribunal Regional do Trabalho que proferiu aquele acórdão. Nós vamos recorrer de um acórdão.
é feita a interposição do recurso de revista. O recurso de revista é concluso à presidência do tribunal ou à vice-presidência do tribunal, ou quem o presidente do tribunal designar para exercer o que nós chamamos de juízo primeiro de admissibilidade do recurso de revista. Vanderlei, este juízo primeiro de admissibilidade, ele é também chamado de juízo precário ou provisório. Ele é precário ou provisório, Geraldo, porque ele não vincula o TST. Gilmar, muitas vezes o regional, a presidência do regional pode dizer, por exemplo, olha, este recurso não pode ser processado em razão do óbice da súmula 126. E você faz, Josemar, o agravo de instrumento em recurso de revista, ele é levado ao TST e muitas vezes no despacho inicial o ministro identifica, Gustavo, outro óbice e mata em decisão monocrática e diz o seguinte, olha, além do óbice da 126, aqui tem óbice da 333, da 23. A jurisprudência não é específica, 296, 23. Cabe a você, lá na frente, no agravo interno, desconstituir cada um deles. O juízo primeiro de admissibilidade, ele pode examinar qualquer matéria do recurso de revista. Alguns advogados me relatam o seguinte, olha, Wendel, foi negado seguimento ao meu recurso de revista e o tribunal diz que não existem as violações que eu apontei. Ele não fala de súmula 126, ele não fala de nenhuma súmula, nenhum óbice processual. Ele fala só que não existem as violações. A gente já está julgando. O juízo primeiro de admissibilidade, ele pode fazer isso. Lembrando, pessoal, o único elemento que o juízo primeiro de admissibilidade, que a presidência, a vice-presidência de um TRT não pode examinar, é o elemento transcendência. Os demais elementos podem e devem ser examinados. Então, a primeira dica da noite, no seu agravo de instrumento, deixe de lado e aposente de vez aquela velha alegação de muitos advogados de que o TRT está usurpando a competência do TST na análise de pressupostos de admissibilidade. Isso aí ficou para trás, há muito tempo. Tá bom? Eu vou passar a palavra agora para o doutor Pedro, professor Pedro Assis, que veio somar. Olha o nosso privilégio nessa noite de ter o professor Pedro Assis aqui, depois de anos atuando no Tribunal Superior do Trabalho. Ele nos traz a experiência de assessor e agora ele está do lado de cá, do balcão. Eu acho tão bonitinho ver ele colocar terno e encostar a barriga no balcão, pedir por favor, escuta, você pode olhar um processo para mim? Eu posso marcar o dia tal. É uma sensação tão gostosa de ver um assessor ex-assessor do TST fazendo esse tipo de coisa, né? Né? Melhor Ana ouvir isso Paula, que a ser gente surdo, né? sente assim, Não, melhor ouvir isso que não ouvir. melhor que isso não ouvir, né? Professor Pedro, muito obrigado. O senhor está com a palavra. Tava falando pro Ender hoje, boa noite, pessoal. Tudo bom? Deixa eu trocar meu fone aqui, que o outro acabou a bateria. A advocacia essa semana resolveu me dar uma surra em todos os aspectos. Não na parte técnica, essa parte até que tá tranquila, sentar, fazer um recurso de revista, pô, isso é a parte suave da história, né? É porque essa semana começaram os despachos de memoriais e a maioria dos processos que eu pego em parceria, eu incluo esse trabalho, então o trabalho de campo ele realmente é muito cansativo. E o tal de marcar audiência por e-mail, meu Deus do céu, tá acabando comigo. Confesso. Então, eu já estou precisando de alguém para auxiliar nesse ponto. Mas, enfim, é um orgulho, uma satisfação. Acho que é a primeira vez que eu falo como advogado mesmo, né? Eu ainda, acho que da outra Primeira vez. vez. Você falou que foi a primeira do ano mesmo? Você está passando rápido A desse minha foi tanto. a primeira do ano depois do retorno das minhas férias.
Eu acho que nesse encontro nosso é a primeira vez, né? E assim, tenho aprendido absurdamente com o exercício da profissão. Como eu falei, a parte técnica acaba que a gente descobre que é a parte mais simples, né? Mas eu já imaginava, eu desenhei um cenário tão caótico para minha vinda para a advocacia que, por enquanto, está menos do que eu imaginava, né? E quiseram dar uma complicada. Ontem eu estava no lançamento do livro da ministra Kátia e ela fez um discurso bacana. Disse a ministra Kátia no seu discurso, o livro dela, aliás, é muito bom, gente. O Wendel tem também, recomendo, tá? A gente não pode, eu falo isso, todo lugar que eu vou, eu falo isso. Falo assim, porque tem o curso do professor Murilo, do professor Fabiano, tem o nosso, tem o meu livro, tem o livro da ministra Kátia. A gente nunca pode beber numa fonte só. Quem faz isso está fazendo a coisa errada, né? A gente tem que buscar o conhecimento em todos os lugares. Alguém às vezes traz um ponto de vista ali que a gente não havia observado e é muito bom isso, né? Então fui lá, adquiri o livro da ministra junto com o assessor Rubem e ela falou o seguinte, falou assim, olha, eu pedi ao presidente do TST, a ministra Luiz estava lá, que não editasse nenhuma instrução normativa essa semana, só para eu não lançar o livro já defasado, né, já desatualizado. E foi exatamente o que eu senti, né? A gente lançou o livro em agosto e quando deu em dezembro ele já estava desatualizado, apesar de atualizadíssimo, na minha opinião. Nessa parte única ele já está desatualizado porque lá não menciona a situação que a gente vai tratar aqui hoje, que é justamente o cabimento do agravo interno e do agravo interno simultaneamente ao agravo de instrumento, quando a decisão regional tiver pelo menos um capítulo que foi decidido pela sistemática dos recursos repetitivos, de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, que são os temas de natureza obrigatória, vinculante, chame como quiser, do Tribunal Superior do Trabalho. Então, o que a gente vai aprender aqui hoje, mais uma vez, a gente tem falado disso, né, há já 2 meses, mas eu vejo que ainda são tantas dúvidas na prática. Semana passada tive um encontro com o pessoal, né, de uma associação de advogados e eles me bombardearam com situações que eu tive que falar assim, olha, a gente vai ter que aprender isso na prática, porque algumas questões não fazem o menor sentido, né? E a gente vai ter que aprender isso na prática, principalmente quando o seu recurso, infelizmente, incidir em algum óbice processual. Mas é por isso que a gente aprende, para a gente não ficar nessa situação limítrofe, né? A gente vai apresentar um recurso para que o TRT, pelo menos o primeiro exame de admissibilidade, analise a questão de fundo e aí fica mais fácil. Por quê? Colocou aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui uma parte do curso lá que a gente tem. Eu não vou falar muito, tá, gente, da sistemática antiga, porque eu acho que os colegas, vou presumir que os colegas aqui já tenham esse conhecimento. O Wendel também vai acabar falando disso, porque ele vai falar de agravo de instrumento. Então, deixa eu compartilhar aqui o material. Está autorizado aí, né, Wendel? Tá. Tá autorizado. O material, né? Esse QR Code aí é o QR Code do curso Recurso de Revista Descomplicado, turma 2025, já com cupom de desconto aplicado. Então, é só mirar o celular para ir e contribuir com o professor Pedro de Assis e também adquirir aí um curso completo sobre recurso de revista, agravo interno no TST e também essa matéria que a gente vai tratar aqui hoje. Inclusive, esses slides são de lá. Aqui, essa situação 3, que é assim, a metade, é uma parte já adiantada da aula que eu tenho lá nesse treinamento, é o seguinte: aqui é o pior cenário possível que pode acontecer na sistemática atual, que é o cenário de o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, num recurso de revista de 3 capítulos, denegar seguimento a um, não examinar o outro e receber o outro. Essa é a situação mais caótica que a gente tinha e vocês vão ver que a coisa piora bastante nessa nova sistemática. Por quê? Aqui impunha a parte, primeiro, conhecer um conhecedor da sistemática de admissibilidade parcial e preclusão, para saber que aqui, diante de uma decisão que recebe um tema, você comemora por um lado, denega por outro, né? E aqui você lamenta, mas aqui que está o perigo, não examina as horas extras, que às vezes aqui é o principal pedido, por isso que eu coloquei a tela aqui, o que é que você teria que fazer na sistemática antiga que ainda se aplica à sistemática nova, tá? Aqui você teria que apresentar os embargos de declaração, a oposição dos embargos de declaração no prazo de 5 dias
que esse prazo, essa interposição ou oposição, chame como quiser, vai interromper o prazo para o agravo de instrumento desse tema que já foi denegado, e aí sim, só quando houver uma solução, e essa solução ela se divide em três possibilidades, é que você vai interpor esse agravo de instrumento aqui, junto com esse tema, se ele foi denegado ou se houve aqui uma insistência na omissão em relação ao exame desse tema. Então, não examinou, aqui ele rejeita os seus embargos de declaração. O que que você faz? No prazo de 8 dias aqui, você vai interpor um agravo de instrumento, veiculando o quê? Esse capítulo que está aqui, né? Vocês conseguem ver o mouse, eu passando o mouse por cima? Sim. Conseguem, né? Tá. Porque senão o que eu estou fazendo aqui não ia fazer sentido nenhum. Então, você interpõe um agravo de instrumento aqui, ó, no prazo de 8 dias, a contar desta decisão que rejeitou ou acolheu os seus embargos de declaração em relação a esse tema, e em relação a esse tema, se ele foi omisso, você interpõe agravo de instrumento também, suscitando o quê? A nulidade da decisão por negativa de prestação adicional. Isso é um ônus, professor? Não é um ônus, mas eu recomendo, tá? Recomendo que você suscite essa nulidade, porque lá no TST, o ministro ele tem a opção, ou ele vai anular essa decisão aqui, tá? E mandar voltar para esse carinha aqui fazer essa admissibilidade, ou ele vai fazer o que normalmente o ministro faz para economizar seu tempo. Ele considera como se essa decisão fosse vermelhinha, como se ela tivesse sido negativa, e examina se o recurso tinha ou não condições de processamento. Mas só vai fazer isso se você fizer esse caminho. Se você opuser os embargos de declaração aqui e depois o agravo de instrumento aqui, renovando esse tema que não foi objeto do primeiro juízo de admissibilidade. Se você faz esse caminho direto, se você vem daqui dessa decisão que foi omissa, direto para o agravo de instrumento, aí você incorreu na preclusão, porque você não provocou a autoridade competente para o primeiro exame de admissibilidade, como falou o Wendel, o presidente ou vice-presidente do tribunal, a depender da organização de cada tribunal, e aí você incorreu na preclusão, porque houve um vício de procedimento aqui que você não se utilizou do remédio processual adequado para sanar aquela omissão que não houve o exame de admissibilidade. Eu sempre falo, tem muito colega aqui que é da 15ª e da segunda, não é que são da 15ª e da segunda, que atuam muito nesses tribunais. E eu coloquei na semana passada uma decisão perigosa lá no, lá no meu perfil, que foi exatamente uma situação onde ele recebe um tema e diz que o outro está prejudicado. No caso que ele havia recebido a negativa e disse que o outro tema estaria prejudicado porque ele recebeu a negativa. De fato, no TST, quando o TST conhece no juízo definitivo de um recurso de revista por negativa, ele anula o acórdão de embargo de declaração e realmente ficam prejudicados os outros temas, porque volta para o TRT analisar aquele aspecto para depois só a parte interpor o recurso de revista já com a integralidade dos elementos fáticos. Só que no primeiro exame de admissibilidade, como falou o Wendel muito bem, ele é precário, não existe nenhum tipo de exame de prejudicialidade em relação a capítulos do recurso de revista. Ou seja, se o presidente receber ou denegar qualquer dos temas do recurso de revista, ele é obrigado, pela Instrução Normativa 40 e pelo artigo 254 do Regimento Interno do TST, a proceder ao exame de admissibilidade dos demais temas do recurso de revista, independentemente da solução que ele deu no tema antecedente ou que sucede àquele que ele está examinando. Então, muito cuidado com isso. Toda vez que você olhar a decisão de admissibilidade e tiver escrito lá que está prejudicado o exame, porque ele recebeu algum tema, pode embargar de declaração, porque aí você se cerca dessa compreensão de algumas turmas só, exemplificativamente a quinta, de que haveria ali uma preclusão porque você não opôs os embargos de declaração. Dizer que está prejudicado não é receber nem denegar. Então, não houve um efetivo exame de admissibilidade do recurso, e algumas turmas consideram que, nesse caso, é encargo da parte a oposição dos embargos de declaração na forma do artigo 254 do Regimento e da Instrução Normativa número 40, que tem ali a redação replicada, tá? Aconteceu um pequeno equívoco lá, inclusive aí é culpa minha também, assessorava o ministro Ben na época da edição dessa nova Instrução Normativa 40, e não foi replicado no artigo respectivo do regimento a redação. Já até gritei para ele lá, avisando, e ele me antecipou que eles devem corrigir isso logo, logo numa emenda regimental rapidinha lá.
e o que resolveram lá para complicar um pouco a nossa vida, né? A sétima turma do TST começou ali por 2019 a fazer uma coisa que eu não concordo de jeito nenhum. Não é uma crítica ao colegiado, tá? É só uma discordância em relação à compreensão. Tá até um risco amarelo aqui no meio que eu não sei de onde veio, mas enfim, não tá. Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, cadê esse negócio aqui? Peraí. Pronto. Deixa eu fechar isso aí. Não, não saiu. Não, não saiu. Não, não tô conseguindo nem tirar. Então, deixa eu fechar o trem aqui, que eu acho que. Ah, é você que tá colocando. Você, né, que tá colocando, não ainda? Não, Não? Esses riscos amarelos aí estão vindo da onde, gente? não sei. O Tem meu, alguma ferramenta de desenhar nesse negócio aqui? meu mouse Enfim, está tanto faz. Tanto faz. Fato é que o seguinte, o que que a sétima turma começou a fazer? Falou, olha, o precedente é vinculante. Se o precedente é vinculante e se aplica ao processo do trabalho, o artigo 1030, parágrafo 2º do CPC, você não tem que entrar com agravo de instrumento, você tem que entrar com agravo interno. Até aí tudo bem, tá? Eu não vejo exatamente um problema na sétima turma ter essa compreensão. É uma compreensão plausível, tão plausível que agora editaram essa nova resolução para dizer isso. Olha, se o tema é repetitivo, você tem que entrar com agravo de instrumento. Está escrito Rodrigo Badiani aqui. Acho que é o Rodrigo que está aprontando. Rodrigo Badiani está aí? Cadê ele? não estou percebendo aqui não, mas deixa eu. Está aparecendo o nome dele nesse negocinho amarelo. Como? Enfim, tanto faz. Só estou achando Ô Pedro, curioso. me Ah, ó, perdoa que apareceu o Margarido. me perdoa, eu estou assistindo aqui pelo celular e você É, anotou um negócio, eu quis circular achando que eu estava pintando a tela e eu não sei por que riscou a sua não, tela, mas deixa, só para né? saber se não era o seu fantasma. Ainda bem que você está por aí. Não, desculpa, gente, perdão, tá? Eu tô até Tá com a bom, câmera desligada, prestando atenção na aula, quando eu vejo o negócio, agora vocês, tá bom. desculpa. Aí, continuando, a minha maior crítica aqui foi ao fato de que eles consideraram isso como um erro grosseiro, sendo que as 7 outras turmas do TST consideravam que o correto seria a interposição do agravo de instrumento. Até os ministros que concordavam que não era o agravo de instrumento, caso do ministro Breno Medeiros, entendiam que essa compreensão não seria a melhor justamente pela falta de regulamentação. Olha, a gente pode até aplicar isso, mas vamos regulamentar para o advogado saber o que vai fazer quando ele estiver diante de uma decisão. Enfim, foi nesse contexto que foi editada a resolução número 224 de 2024, que veio para inserir o parágrafo 1º-A ao artigo, à resolução 40, né, a Instrução Normativa 40 do Tribunal Superior do Trabalho. E diz o seguinte: artigo 1º-A da Instrução Normativa 40, inserido pela Resolução número 224. Cabe agravo interno e não de instrumento, a diferença está aí, de decisão que negar seguimento ao recurso de revista interposto contra acordo que esteja em conformidade com o entendimento do TST, exarados nos regimes de julgamento de repetitivos, de IRDR e de IAC, incidente de assunção de competência. Professor, onde é que eu acho esses precedentes, tá? Gente, é só você jogar temas TST no Google. Você vai lá para o site do TST e lá tem uma tabela de temas mesmo. Deixa eu ver até se eu consigo colocar aqui. Aí fica bacana para gente, né? Isso. Vamos lá. Deixa eu tirar esse compartilhamento e colocar o outro aqui. Volta. E eu vou compartilhar o meu Chrome aqui para os colegas. Pronto. Tá aqui, gente, ó. Tabela de recursos repetitivos. Aí você vem aqui, ó, do lado esquerdo tem no GEP. Eu joguei temas TST no Google, tá? E ele me deu como primeiro link isso aqui. Então, nós temos os temas que são os mais volumosos, que são de recursos repetitivos, tá? Que são esses, até agora, 35. Hoje foi afetado mais um, não sei se ele já está por aqui. Não, acho que não. Não. E além desses, nós temos mais 3 temas, se não me engano, de IAC, 2, né? 2 temas. Um Temas de da gestante, que é bem importante. O outro, que é o tema de resolução de demandas repetitivas, acho que nenhum foi concluído ainda, né? Que é o da
recusa de sindicato, isso aqui tem mais a ver com SDC, mas são esses os temas, tá? Por quê? Porque muito colega tem preocupação, e eu vou mostrar isso aqui na prática, se seria o caso de interpor o agravo interno quando o regional invocar uma súmula do TST. Só que súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, OJs, não são persuasivas. Precedentes comuns da SDI, teve muita gente que defendeu isso por muito tempo, e eu também não concordo com isso de jeito nenhum. Por conta do artigo 927 do CPC, não, gente. Não, o TST não considera. Vamos pensar assim que facilita a nossa vida. Precedentes comuns da SDI não são obrigatórios, tá? Não são obrigatórios. Tanto é que quando ajuizavam reclamação contra esses precedentes, o fundamento de rejeição lá no gabinete do ministro que integra a SDI1 é justamente de que eles não seriam obrigatórios. Tá? Então, você tem que interpor, nesse caso, o agravo interno. Para quem é esse agravo interno? A gente vai ver aqui, isso não interessa muito, porque você tem que dirigir a petição para aquele cara que negou segmento ao seu recurso de revista, ou presidente, ou vice-presidente, ou primeiro... quem negou o segmento. Mas professor, nem assim eu consigo, porque tem só o nome do desembargador. Colocar o egrégio Tribunal Regional do Trabalho, vai dar certo. Não se preocupe, tá? Essa é a menor das suas preocupações agora. Você tem que entender essa sistemática aqui. Beleza, ótimo. Só que o meu recurso de revista veiculava dois temas. Eu trouxe ali a justiça gratuita e trouxe horas extras. Aí você cai no parágrafo 1º do artigo 1º A, que aí você vai interpor simultaneamente, no prazo comum de 8 dias, agravo interno em relação ao tema afetado e agravo de instrumento em relação ao tema não afetado. Professor, mas aí está ferindo a unirrecorribilidade. Já falei várias vezes que não. Não fere por quê? Porque não vai caber nunca o agravo de instrumento e o agravo interno quanto ao mesmo tema, quanto ao mesmo capítulo do recurso. E aí a gente vai ver na prática aqui o que acontece quando a fundamentação, às vezes, deixa a gente na dúvida. Tem muita gente que fala assim, não, eu vou interpor os dois então, porque se um não for aceito, gente, a partir do momento que você inseriu no sistema um recurso quanto àquele tema, o segundo já está morto em relação àquele tema, porque quanto a ele incide a unirrecorribilidade. Pode ter sido 1 minuto depois, a não ser que você faça a proeza de juntar tudo num PDF só, porque o advogado, o bicho é artista, estou descobrindo isso todo dia, na prática, já sabia, mas já vi cada arte assim, que o cara vai lá e coloca tudo num PDF só, agrava o instrumento, né? Ele mescla os PDF para constar o mesmo horário lá nos dois. Aí, meu amigo, eu faria o seguinte, qual que veio primeiro no PDF? Ótimo, o segundo está morto, né? Então, não faça isso, tá? E a gente vai estudar aqui hoje para justamente isso não acontecer. Nessa hipótese de interposição simultânea, o que vai acontecer? O agravo de instrumento fica retido, né? Fica lá, não é derretido, é retido nos autos e vai aguardar o julgamento do agravo interno, gente. Julgou o agravo interno, segue todo mundo de mão dada para o TST ou só agravo de instrumento, porque a gente vai ver aqui que não cabe nenhum tipo de recurso se esse agravo interno for desprovido, que é exatamente essa hipótese do parágrafo 3º. Se ele for provido, uma escolha que o TST fez, que eu achei muito boa, foi não mandar voltar para juízo de retratação. A turma já teimou com a compreensão do TST. Para que mandar voltar? Manda subir para o TST, ele resolve. Porque na vice-presidência aqui do TST é assim. Se for provido agravo interno lá no órgão especial, aí na sistemática da repercussão geral, a gente transportando para cá essa mesma ideia, eles mandam voltar para juízo de retratação, porque o TST não costuma teimar com as decisões, tá? Do STF, mas os TRTs teimam muito com as decisões do TST. Então, para não exercer o juízo de retratação, seria daqui para ali, o TST escolheu muito bem, na minha opinião, mandar seguir o recurso de vista. Então, se for provido, sobe o recurso de vista, se for desprovido, não cabe nenhum recurso mais. E aí tem várias discussões sobre esse nenhum recurso mais, né? Mas o que cabe então, professor? Está aqui no parágrafo 4º, reclamação para o TST. Não é uma reclamação constitucional, é uma ação autônoma. Por que não é reclamação constitucional? Porque não é para o Supremo, chama-se reclamação. É uma petição inicial que você entra no site lá do PJE do TST, ajuiza isso lá, dirige ao Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, deixa de distribuir para um dos 27 ministros, na verdade um dos 24, né, porque os 3 que estão nos órgãos de direção não recebem distribuição, mas é uma ação autônoma. Você vai ajuizar antes do trânsito em julgado, muito importante isso, lá no Tribunal Superior do Trabalho. A gente podia, né, Wendel, marcar até um encontro desse para falar só dessa petição. Porque como a gente tem aqui 2 experts, né, em reclamação constitucional, e essa ação ela é basicamente uma réplica daquilo,
porque você tem que demonstrar onde houve desrespeito ao precedente de natureza obrigatória, aí a gente faz com o Rodrigo também e com o Wendel para a gente falar disso e a gente traz aqui até uma petição. Estou correndo aqui um pouquinho, gente, porque eu vou mostrar um agravo interno, que eu já fiz o meu modelo, tá? Já estou com ele pronto e eu acho que eu vou usar nesse processo que eu vou usar de modelo aqui hoje, tá? Porque se a admissibilidade não sair até amanhã, ou ele é recebido ou eu vou precisar desse agravo interno, tá? Muito bem, eu resumi isso aqui, gente, porque aqui não está escrito exatamente isso, tá? Da onde que eu tirei isso? Mas, professor, da onde que você tirou isso? Não está escrito aqui. Tirei dos considerandos. Tem um documento interno, eu até coloquei lá no nosso curso Recurso de Revista Descomplicada, eu vou colocar no grupo depois, e aí o pessoal espalha. É um documento interno que os ministros que integram a comissão de regimento interno encaminharam lá, mas não é um documento sigiloso, nada. É só porque não foi divulgado externamente, acho até que deveria que explica isso. Fala assim, olha, lá o ministro Ives, que assina esse documento, fala o seguinte, apenas após julgado agravo interno e antes do trânsito em julgado, a parte poderá ajuizar a reclamação no TST, pressuposto negativo relacionado à instância ordinária, de que trata, de que fala o legislador aqui justamente no parágrafo 5º. Ou seja, você tem que esgotar a instância regional, para você falar, olha, tentei tudo que eu podia no regional. Eles continuam teimando em não aplicar a jurisprudência. Então, agora cabe a reclamação para o TST cassar essa decisão e aí ele vai dar os consectários, ou ele reforma, né? Eu até, dependendo da matéria, acho que deveria fazer isso, mas enfim. Parágrafo 5º, né, que ele já foi alterado por um outro ato posterior, não é mais a partir do 30º dia que entra em vigor, e sim segunda-feira. E aí são decisões publicadas, gente. Não entra em desespero se o seu prazo está correndo, tá? São decisões publicadas a partir de segunda-feira. Publicou segunda-feira, aí tá valendo, tá? Agora publicou antes. Eu até falei para esse colega que estava desesperado, mas meu prazo, professor, ele termina dia 25. Falei, então vai lá, pessoa, e entra com esse negócio dia 23, cara, que aí você não entra. Para que você vai ficar nesse sofrimento? Um agravinho de instrumento, cara, já tá pronto aí. Aí ele foi lá e interpôs no mesmo dia, para não entrar nessa discussão, e eu acho que ele tá certo. A gente tem que se precaver, né? Aqui são as situações de ouro, né? O seu recurso foi recebido em relação aos 3 temas, e aqui a coisa começa a complicar. Ele denegou, e a gente vai ver exatamente essa hipótese aqui hoje, no tema 21 do TST, que é o tema da justiça gratuita. Diz, olha, os 11 mil que você recebia afastam a presunção de veracidade, de miserabilidade que trata a declaração que você ofertou. Então, a decisão que negou a justiça gratuita está em harmonia porque você ganha 11 mil reais. Vem o presidente do TRT e diz isso. E não... Alguém duvida? Alguém duvida que o presidente do TRT vai dizer isso? No meu processo, inclusive, que eu vou mostrar aqui para vocês, que está pendente de admissibilidade, que o TRT fez exatamente isso? Claro que não. A gente sabe que eles fazem isso mesmo, tá? Aí vem e nega segmento aqui com base no tema 21. O que que eu vou fazer? Esse aqui eu ganhei uma 126, não tem nenhum tema afetado, esse foi recebido. No prazo comum de 8 dias, eu vou interpor o agravo interno em relação a esse tema, agravo de instrumento em relação a esse tema. Esse agravo de instrumento fica esperando em berço esplêndido, ele vai ao TST de qualquer maneira. Esse agravo interno aí vai depender da solução que der o órgão competente do Tribunal Regional do Trabalho. Normalmente o órgão pleno, o pleno do Tribunal Regional do Trabalho, mas tem tribunais que se organizam de forma diferente. Como eu falei, isso não é exatamente um problema nosso. Encaminhe para quem deu a decisão, a gente vai ver isso aqui, e deixa a coisa acontecer. Você vai ser intimado para essa pauta e aí você descobre no TRT quem é que julga. Tá? Não se preocupa muito com isso, não. Tem o máximo que tem ali na hora de você direcionar a minuta, mas eu também vou colocar um truquezinho para você não ter que sofrer com isso. Bom, desprovido, só vai caber o que aqui? Reclamação para o TST. No prazo de quantos dias essa reclamação, né? Alguns colegas falam que seria o mais seguro, e aí eu também concordo, o de 5 dias, porque se não cabe nada, pelo menos ED cabe. Né? Eu defendo que cabe contra essa decisão, como ela é uma decisão de última instância, sempre o extraordinário. Extraordinário vai chegar no Supremo? Nunca. O Supremo vai analisar extraordinário? Não. Mas cabível? É, em tese é, porque é uma decisão de última instância, está lá no artigo 102 da Constituição Federal. Eu não vou dormir de botina, como diz um amigo, eu vou apresentar a reclamação no prazo de 5 dias. Antes, portanto, do trânsito em julgado. Para ninguém falar, porque trânsito em julgado. Não. No prazo de até 5 dias, minha reclamação vai estar certinha lá no TST. Se ele for provido, sobe em todo mundo aqui, gente. Sobe esse tema aqui como recurso de revista, sobe esse tema aqui como recurso de revista, e esse tema aqui sobe como agravo de instrumento.
Aí vem o presidente e faz isso aqui. Ele é omisso em relação à análise de um tema. Exatamente o que eu falei no anterior, gente. Só que aqui, ó, em vez de você interpor aqui o agravo interno e o agravo instrumento, você vai entrar com os EDs que vão interromper o prazo para as duas situações. Você espera publicar isso aqui, tá? E aí você entra com agravo interno, com agravo de instrumento, se for o caso aqui, ou só com agravo interno, se ele aplicar um tema aqui também, vai que ele saca um tema da cartola lá, né? Aí tudo bem. Aí segue aquele mesmo fluxo aqui, desprovido, reclamação, provido, TST, aplicou um tema que não é de repetitivo, agravo de instrumento no prazo comum de 8 dias e tá tudo certo. Simples, né, gente? Se vocês achavam que estava complicado, vamos complicar mais um pouquinho. Porque, assim, a gente complica para tentar colocar um pouco de luz nessa situação, né? Porque realmente não é simples. A gente tem que admitir que não é simples. Vamos aqui, então, para a petição de agravo interno, tá? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento dessa tela e pular para outra tela aqui que fala do agravo interno para o TRT, tá? Tá aqui, esse já é o modelo que eu vou usar para o agravo interno, né? Vou até colocar na plataforma lá, acho que está faltando, do curso lá de recurso de revista. O desembargador da onde? Presidente, né? Porque foi o presidente que deu a decisão. Ah, mas não foi o presidente, foi o vice-presidente. Troca aqui, gente. Tá tudo certo. Vice-presidente judicial, né? No caso do TRT, da segunda região e da 15ª. Tá tudo certo. Ah, eu não quero. Ó, ao Tribunal Regional do Trabalho. Pronto. Vai mudar? Alguém vai negar? Ah, não, você direcionou errado. Não, não vai. Isso aqui não é um elemento essencial. Se eu estivesse numa igreja, eu diria que isso não é teoria da salvação, tá? Isso é teologia de outra coisa, não da salvação. Você vai para o céu ou vai para cima ou vai para baixo se você fizer de qualquer jeito ou de outro, tá bom? E o número do processo, aí vem o senhor precedência vinculante obrigatório. Repetir Silva, interpor respeitosamente o quê? O agravo interno, em face do quê? Da decisão que negou seguimento ao recurso de revista, quanto ao tema. Qual o tema? Recurso. Eu vou aumentar, né? Fica melhor. Justiça gratuita. O fulcro no quê? Precisa colocar isso aqui? Não precisa. Você tirar isso aqui, gente. Esse agravo está certo do mesmo jeito, tá? Certinho, tá lindo. Mas a gente sabe, a gente estuda, então a gente sabe o fundamento. Artigo 1º-A da Instrução Normativa 40 do TST e aqueles que a própria instrução fala, né? Parágrafo 988, parágrafo 5º. Esse aqui eu acho que 988 nem precisa, eu vou tirar ele daqui. Ele fala de reclamação para não dar confusão, tá? Deixa só 1030, parágrafo 2º. E 1021 do CPC pode? Pode, mas do meu eu vou tirar. Eu não gosto de ficar enfileirando permissivos não, tá? Eu fiz isso aqui, gente, literalmente 10 minutos antes aqui, junto com o Ender, enquanto eu despachava com o Ender. Então, eu ainda vou fazer algumas correções desse modelo, mas do jeito que estava, tá beleza também. Coloca aqui, só AB, bonitinho. Ah, para onde que eu direciono? Se você conhece o regimento do tribunal e sabe, por exemplo, que é o tribunal pleno, né? Você pode colocar o pleno, eu coloquei o Tribunal Regional do Trabalho. Número do processo, tudo isso aqui é absolutamente desnecessário, né? Também desnecessário, não tem nada que obrigatório para conter no seu recurso de revista. E aí você vem e começa a discussão, né? Olha o que aconteceu aqui. O que a decisão fez? Falou que que a decisão agravada do presidente do TRT falou o seguinte, falou, olha, a decisão recorrida registrou expressamente que a presunção relativa decorrente da declaração de miserabilidade foi afastada pelo fato de que o reclamante percebe renda mensal de R$ 11.000, razão pela qual manteve a sentença que indeferiu a gratuidade. Nesse contexto, se traz que a decisão está em harmonia com a tese fixada no tema 21 e aplica, portanto, a súmula 333 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz a súmula 333 do Tribunal Superior do Trabalho, que não enseja recurso de revista quando a decisão regional já está em harmonia com a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Um tema de recurso repetitivo é uma pacífica jurisprudência do TST? Muito, né? Então, incide a súmula 333. E o que eu faço diante dessa decisão? Ele invocou que há aqui um tema da tabela de repetitivos que incide nessa matéria. A partir do momento em que ele fez isso, ele está atraindo para o advogado, para a parte, um encargo de interpor o quê? Um agravo interno e não de instrumento.
Só que, gente, se fosse antes, tá? E aqui tivesse o 897A, veja que essa peça ela é muito parecida com a agravo interno. Ela é muito parecida, muito mesmo. Então, basicamente, não tem tanta diferença de um agravo interno aqui na formatação, né? Claro, você tem que colocar o direcionamento correto. E aqui é o elemento obrigatório, tá? Aqui é o elemento obrigatório. E aí você vem tecendo, fazendo o quê, gente? A mesma coisa. Incide a súmula 422 aqui também. Incide o artigo 1021, parágrafo 1º, que te impõe como encargo, sob pena de não conhecimento, o dever de impugnar os fundamentos que foram adotados na decisão que você está atacando, sob pena de não conhecimento. Então você tem que atacar essa decisão. Como é que você ataca essa decisão? Você fala onde ela está equivocada, né? Ó, invocando e tal, eu colocaria aqui, ocorre que, ao contrário do que considerou a decisão agravada, não incide ao caso a súmula 333 do TST. Por que que não incide? Aí eu vou mostrar, falar, olha, por que que não incide? E aí eu venho explicando. Aqui, ó, veja que eu já não coloco mais transcrição de acordo regional, mas isso é estilo meu, tá? Se você quiser manter, não tem problema. Eu coloco aqui eu estou apenas fazendo uma citação em linha do regional, até para a gráfica menor, tá? Vamos evitar aqueles recursos enormes, né? Esse aqui ainda está um pouquinho maior do que eu gostaria, ele está com 8 páginas, né? Mas por quê? Porque é uma questão sensível, né? Explicando, olha, o regional falou isso, de fato ele ganhava 11 mil, né? Aqui, beleza. Essa argumentação já tá no meu recurso de revista. Eu já teci essa argumentação lá. Aqui o que eu faço? Eu trago a mesma argumentação de maneira um pouco mais resumida, mas fazendo aqui uma linha de raciocínio com a decisão agravada. Falei, olha, a decisão agravada diz que incide a súmula 333. Só que olha o caso. O regional afastou a presunção de que trata a declaração de miserabilidade, e quando ele fez isso, ele aplicou o quê? Uma tese que que o TST já superou. O que o TST disse no tema 21? Que presunção de miserabilidade você não afasta a partir do confronto entre o que o sujeito ganha e a declaração de miserabilidade. Você precisa de um elemento de prova robusto para afastar essa presunção. Então a gente vem explicando isso aqui. Olha, a gente está uma explicação, olha, o que que o pleno falou? Falou isso, você fixa premissas, e aí depois, a partir dessas premissas que você está fixando, aqui a premissa é o próprio tema, você vem e explica por que ele não pode incidir aqui no caso concreto. Aliás, que ele incide, mas como um fundamento para que se receba a revista, não se denegue. Por quê? Olha esse caso aqui, que interessante. A SDI, eu já coloquei isso no grupo lá, ela vem, gente, em 2018. Salário mínimo acho que era 50% ou mais, né? A menos do que é hoje. Em 2018, ele considerou que um salário, a SDI 1 do TST, de R$ 40 mil não seria suficiente para demonstrar o quê? Para afastar a presunção de veracidade de que trata, de miserabilidade que trata a declaração, que é tão antiga que ele examinou com base na OJ 304, que depois foi convertida no item 1 da súmula 463. Ora, se em 2018 40 mil não afastava, por que que agora, em 2025, 11 mil afasta? Então você vem mostrando uma distinção que separa o seu caso daqueles outros que são examinados. Aqui a gente não está tratando de um elemento de prova, ou a gente não está tratando de uma questão robusta que afastou essa presunção. Não, foi a própria remuneração do empregado. E aí, o que que eu gosto de colocar nos meus recursos, tá? Precedentes do próprio TST, para mostrar para o TRT, olha, tá vendo aqui o TST? 13 mil ele considerou que não afasta. Então tem plausibilidade, não é para você denegar o meu recurso, a questão não é tão pacífica assim. Ou se é pacífica para o meu lado, cara pálida. Né? Então você vem demonstrando, olha, tá aqui, permanece válida, as turmas do TST vêm aplicando, né, a compreensão. Aqui já as turmas, inclusive turmas que historicamente nunca aplicaram essa compreensão, passaram a aplicar agora a partir do incidente de resolução, né, de recursos repetitivos, e acabou o recurso aqui, gente. É isso, esse é o agravo interno, que o povo está com tanto medo.
Super simples. Agora, você tem um encargo, você tem que impugnar o fundamento. Se ele aplicou a súmula 363, você tem que mostrar por que que não aplica. Inclusive, eu recomendo aqui, faltou, aqui está com transcendência, não precisa ter isso aqui, tá? Que realmente eu adaptei da revista que eu estou esperando a admissibilidade. Eu gosto de colocar no título do tema o fundamento que o regional aplicou. Qual foi o fundamento aqui? Súmula 363, né? Não incidência 333 do TST. Por que que eu coloco isso? E é uma das poucas coisas que eu coloco sublinhado, que eu tenho a versão sublinhado. Para mostrar já no título do tema que eu estou impugnando o fundamento da decisão. Isso vale para agravo de instrumento também, tá? Vale para agravo de instrumento também, que o Wendel vai falar daqui a pouco. Porque o assessor ele vai bater o olho e fala assim, 422 dificilmente eu vou poder aplicar, a não ser que o cara seja né, um artista de não falar disso aqui no meio do recurso. Só que a gente vem e fala, vamos até negritar para ficar mais bonitinho. É só isso, gente. Mas vamos complicar? Tá fácil, não dá? Vamos complicar. Espera aí que eu vou complicar um pouquinho. Vamos dar uma complicada, tá muito simples, tá todo mundo quietinho. Ó que beleza. Eu vou até pintar isso aqui. Deixa eu eliminar meu toque, centralizar isso aqui. Olha que beleza. Vou colocar assim. A parte recorrente não promoveu a transcrição do trecho que representa o pré-questionamento da matéria, na forma como determina o parágrafo 1º-A, inciso 1 do artigo 896 da CLT, o que inviabiliza o processamento da revista. Então, ele impôs um óbice que eu venho defendendo e a gente vai ter que aprender isso na prática, tá? Vamos imaginar que fosse só isso aqui. Vamos complicar pouco, depois a gente complica um pouquinho mais. Só isso. O tema é o quê? Justiça gratuita. O regional fez o quê? Contrariou um precedente vinculante. E a gente, inclusive, vem batendo nisso, né? Mas o regional encasquetou que você não transcreveu o trecho, ou pelo menos não do jeito que ele gostou, que ele gostaria. Às vezes acontece. E aí? O tema é vinculante, mas o óbice que foi invocado não passa pela análise do tema. E agora, José? O que que eu faço? Gente, tá? Se eu passar por um desgosto desse, eu vou interpor agravo de instrumento. Eu vou. E eu tenho falado sobre isso. Por quê? Lá na vice-presidência, que é onde a gente tem que tentar entender essas temáticas, eles já trabalham com isso há muito tempo. Quando acontece de você invocar uma contrariedade a um tema vinculante do STF no extraordinário, mas eles procederem ao chamado juízo clássico de admissibilidade, ou seja, intempestivo, deserção, ou porque o tema não tem aderência, ou porque incide a 279, que é a 126 deles, a vice-presidência entende que ali houve um exame clássico, que não, eles não passaram pelo confronto entre o tema do TST, do Supremo e o acórdão do TST. Então, eles falam que nessa hipótese é cabível agravo em extraordinário, que equivale ao nosso agravo de instrumento aqui nesse exemplo. Então, eu estou copiando de lá, mas a gente não sabe, são 8 turmas do TST. A gente não sabe exatamente o que eles vão fazer com isso. Eu, na minha compreensão, como aqui, por vários motivos. O exemplo que eu dou, que eu acho que é o melhor para a gente forçar esse raciocínio, é o seguinte. Ah, eu tenho um amigo que está com agravo de instrumento, que eu acho que ele já interpôs, eu acho que ele está aqui na sala, que juntaram lá uma apólice errada, e na apólice não havia a certidão de regularidade da seguradora. E aí denegou o segmento ao recurso de revista por deserção. Essa matéria está pegando fogo no TST. Tem uma turma para cada lado lá. Vamos imaginar que aqui ele tivesse dado uma deserção. O recurso fosse da reclamada, que fosse outro tema, aplicação da reforma trabalhista, vem o regional e diz, olha, está deserto porque você não juntou o raio dessa certidão de regularidade da seguradora. Essa decisão não passa nem perto do tema. A decisão do presidente, tá? A do regional vai passar, o acordo. Aí eu te pergunto, o TST vai deixar para o TRT negar segmento e manter isso num agravo interno em uma matéria que ainda não está pacificada no próprio Tribunal Superior do Trabalho? Não faria nem sentido. Deixar o TRT aplicar o que ele quiser naquele tema e não vai caber ao TST falar nada.
Mas ele não está aplicando o tema, ele está aplicando o óbice da deserção que não está pacificado no TST. Veja que não faz nem sentido, nesse caso, a interposição de um agravo interno. Por isso que eu defendo que nessa situação vai caber, sim, o agravo de instrumento, tá? Se for só isso aqui. Agora, posso estar errado? Gente, são 8 turmas. São 24 ministros lá, né? Pode ser que um deles ou nenhum concorde com esse professor que vos fala e que não queira aplicar de jeito nenhum a sistemática que já é aplicada no extraordinário. Agora, vamos complicar mais um pouquinho. E se acontecer isso aqui, gente? Eu tenho o fundamento primeiro A e eu tenho esse raio desse ademais. Isso aqui me mata. Tem um Tribunal Regional do Trabalho, lá de onde eu... Não sei se tem alguém daqui que é de lá. É onde o pessoal está morrendo com o preço do café, porque não consegue acompanhar mais o pão de queijo com o café. Eu já dei treinamento lá, gente, TRT da terceira região, pessoal, super gente fina, mas eles gostam de colocar um fundamento em cima do outro, é uma característica deles, eu falei sobre isso, falei que não precisaria falar, falei inclusive que dependendo do fundamento que você empilha, nem seria muito técnico, você não pode falar com recurso intempestivo e falar que não houve transcrição de trecho, na minha opinião, ou pelo menos não precisa, né? Mas eles fazem isso lá, muito. Aí vamos imaginar que ele fez isso aqui. O que que eu vou fazer? Aí, nesse caso, como ele invocou, ainda que em parte da fundamentação, o tema, aí eu iria de agravo interno. Eu iria de agravo, claro, impugnaria os dois fundamentos no agravo interno, mas aí eu iria de agravo interno. Então, esses são os dilemas, né? Eu escolhi chegar na advocacia justamente nessa época, né? Que é para sofrer junto com os colegas. Então, eu tenho falado isso, mas tenho feito sempre esse disclaimer, né? Vá no seu instinto, porque agora vai ser instintivo. O que a gente tem no momento é isso, né? Essa situação. Se não perpassar nem um pouco, nada pelo tema, eu iria de agravo de instrumento. Agora, se ele passar pelo menos um pedacinho, aí tudo bem. Agora vamos para outra situação, que aí, por último, aqui que eu passo a palavra para o Wendel, que é essa aqui. Deixa eu pegar o fundamento. Aqui. Esse é o fundamento. E muita gente tem dúvida nisso ainda. Vai ficar tudo pintado, não tem problema não. A decisão regional recorrida registrou expressamente que a reclamada não correlacionou aos autos os controles de pontos. Nesse contexto, ao presumir verdadeiros os horários da inicial, decidiu que, em harmonia com a súmula 338, que atrai a aplicação da súmula 333 como obstáculo ao processamento da revista. E aí, agravo de instrumento ou agravo interno? Gente, súmulas do TST não, já falei, né, lá no começo, elas não têm natureza vinculante ou obrigatória, elas são persuasivas. O TRT pode chegar e falar assim, cara, estou andando para essa súmula 368. Para mim, não vai, o reclamante tem que provar do mesmo jeito. E aí? Como a súmula não é obrigatória, aí sempre vai ser, sempre que ele invocar uma súmula do TST, sempre vai ser ali um agravo de instrumento. Tá? Ah, mas invocou uma súmula do STF, vinculante, ou um precedente vinculante do STF. Lembra que eu falei? O TST escolheu pacificar os precedentes vinculantes. Acho que eu não falei isso nessa aula, acho que eu estou batendo as bielas. Vou falar disso então. Vamos imaginar que ele tem invocado aqui o tema 1046, que é um tema vinculante, só que ele é do STF. E aí? Né? Ó, com o tema 1046. Esquece todo o resto, tá, gente? Só para a gente entender. Falou que era válida a norma coletiva. Então, ele decidiu com base no tema 1046. E aí? Agravo de instrumento, agravo interno. Lembra da redação? O TST deixou claro que são os precedentes vinculantes do TST. Ele excluiu, a sétima turma tem alguns precedentes aplicando isso para temas do STF. Mas o TST fez uma escolha ao regulamentar de não colocar os temas do Supremo. Por quê? Gente, tema 1046 é uma briga todo dia. É uma briga todo dia. Subiu um colega na tribuna na quinta turma essa semana e levou uma cacetada com esse tema 1046. O Wendel tá rindo, né? Eu, Wendel, falar, viu? Enfim, porque esse tema tá uma discussão muito grande lá no TST. Tá cada turma indo para um lado. E aí, teve a hora extra habitual? Eu aplico a norma coletiva? Não aplico? Ela é válida? Ou é caso de não aplicação? Tem aderência? Não tem? Então, o TST escolheu fazer o seguinte, peraí, quando for tema vinculante do Supremo, eu dou a última palavra.
sobre a aplicação dele na prática. A não ser que eu instaure um tema meu do TST, e tem, né? Acho que o tema 28, deixa eu ver aqui, que é aquele lá dos bancários, da norma coletiva dos bancários, é o 28 mesmo. Ele envolve a aplicação de um tema do Supremo. Hoje foi instaurado outro do tema 222, do portuário. Aí, a partir do momento que o TST pegou um tema do Supremo e ele instaurou um tema dele, TST, e pacificou aquela questão pontual entra nessa sistemática do agravo interno no TRT, tá? Enquanto isso, gente, é agravo de instrumento, tá? Não vai me surpreender se a sétima turma continuar fazendo o que ela está fazendo, né? Isso. Enfim, tomara que não faça. Mas é isso, gente. Eu espero que a gente tenha colocado um pouquinho de luz aí nessa parte do agravo interno, de como é que faz. Eu vou colocar no grupo lá depois, tá? Para os colegas, o modelinho aí que a gente segue. Colocar, vou subir também esse modelo já no curso lá de recursos de revista descomplicado. E acho que agora já dá para encerrar e passar a minha palavra aí para o Wendel, para ele falar a parte dele. E sei que vem aí uma enxurrada de dúvidas. Vamos lá, vamos agora. Eu vou compartilhar aqui. Eu estou tentando, travou tudo. Peraí. Travou aí? Travou, tá com a lupinha aqui. Se você quiser tirar e conseguir, vai ser ótimo. Deixa eu ver aqui. Se eu cair, então, inclusive é por isso, tá? Travou completamente. Eu vou fechar essa janela que aí não tem chance. Travou. Conseguiu, hein? Não, deixa eu ver aqui. Não, o meu. Deixa eu substituir. Consegui substituir aqui. Pessoal, tudo bom? Cumprimentando quem chegou agora, quem entrou depois, que eu já tinha falado. Vamos à prática do agravo de instrumento em recurso de revista. Eu coloquei para vocês no chat o material, coloquei um texto básico, aquele texto básico que eu gosto de fazer, o resumo da matéria para vocês, e coloquei 3 modelos de agravo de instrumento para que vocês possam ter esses modelos e nós vamos nos orientar em cima deles. Eu queria chamar a atenção de vocês para o material que eu coloquei à disposição a partir da página 13. A página 13 eu coloquei aí para vocês o seguinte, eu não vou ler material porque não faz sentido, vou fazer apenas alguns comentários e já cair para dentro da peça de agravo de instrumento, tá? Eu coloquei aqui a partir da página 3 o agravo de instrumento no TST. Como ele chega no TST e como é dado o trâmite dele dentro do TST. Então vamos recapitular aí o seguinte. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. O agravo de instrumento em recurso de revista, ele é o recurso cabível para destrancar um recurso de revista que foi negado seguimento. Conforme o professor Pedro Assis expôs para vocês, nós temos 2 situações agora. Quando a decisão denegatória estiver baseada num precedente obrigatório do TST, agravo interno. Agora, Josemara, continua aqui o juízo clássico. Vão existir situações aqui, Geraldo, em que o despacho denegatório ele vai eleger óbices que nós chamamos de denegação clássica. É isso que nós vamos trabalhar. Aí sim vai caber agravo de instrumento em recurso de revista. Atenção, muita atenção agora. Ano passado, a presidência do TST criou a Secretaria de Admissibilidade Recursal. Todos os recursos que chegam ao TST, Elisângela, sejam eles recurso de revista, agravo de instrumento,
qualquer recurso que chegue ao TST passa por esta secretaria para uma triagem. Na prática, o que nós temos observado? Eu vou ser bastante sincero com vocês, porque isso aqui é um bate-papo de advogados, nós estamos aqui para a prática diária. Aprender e sofrer junto. Então vamos lá. Esta secretaria, ela tem recebido todos os agravos de instrumento em recurso de revista e a grande maioria, eu não vou colocar aqui, Aderson, uma porcentagem, mas a grande maioria imediatamente é sepultado com uma decisão monocrática do presidente do TST. Essa decisão, ela geralmente é per relationem. É a famigerada per relationem. Nessa decisão, o ministro-presidente do TST diz o seguinte: olha, em que pese trata-se de agravo de instrumento em recurso de revista em que a parte tenta destrancar o recurso de revista que foi denegado seguimento na origem aos seguintes fundamentos. O que é que ele faz, Tiago? Ele transcreve o despacho denegatório. Mas aí, Vanderlei, ele vem do nada e diz somente o seguinte: os óbices que foram eleitos pelo juízo primeiro de admissibilidade permanecem. A parte não conseguiu desconstituí-los. Adoto como razões de decidir. Incorporo aquelas razões a esta decisão. Relacionem. E às vezes, Tiago, ele pode também eleger outro óbice a mais, conforme eu tinha falado para vocês no início. O recurso cabível contra a decisão monocrática do presidente do TST, que nega seguimento, que nega conhecimento, que nega provimento ao agravo de instrumento, em decisão monocrática, o recurso cabível ao agravo interno. Este agravo interno será distribuído para uma das turmas do TST. Vai receber um ministro relator e este ministro relator vai dar seguimento. O que eu quero dizer é o seguinte, que todos os processos que chegam agora em agravo de instrumento, em recurso de revista no TST, estão sendo fuzilados na secretaria com decisão monocrática. E recurso de revista passa bonito para uma das turmas. Tá? É por isso que eu falo, Vanderlei, vamos estudar sempre para que o seu recurso suba bonito, como recurso de revista. Vamos fazer isso, vamos jogar a cara no estudo para que isso suba como recurso de revista. Tá? Eu fiquei tão desesperado na minha vida há 5 anos atrás, quando eu fiz o primeiro recurso de revista e ele foi recebido por divergência jurisprudencial, só que é tipo aquela coisa, Ana, eu não sabia por que ele foi recebido, eu não sabia nem o que ele fez e eu não sabia nem o que estava fazendo, mas ele foi recebido, eu não sei por quê. Mas quando você estuda, quando você está por dentro da jurisprudência, você sabe o porquê. Vamos falar sobre isso. Pessoal, juízo clássico de admissibilidade. Eu trouxe 2 exemplos aí hoje para vocês. Eu vou começar do exemplo de número 3. Vamos para o 3 aqui, ó. A petição de agravo de instrumento, a petição de agravo de instrumento está aqui. Deixa eu compartilhar ela com vocês na tela aqui, para a gente poder seguir. Está aí a petiçãozinha de agravo de instrumento, tá? Uma petição simples, objetiva, tá? Uma formatação clara. Não se repete em agravo de instrumento os argumentos da revista. Você vai citar trechos da revista? Você vai citar a fundamentação? Pode ocorrer que sim. Mas você não vai simplesmente repetir a revista. Por quê? Você tem que considerar o seguinte: no agravo de instrumento, você vai ter que considerar o princípio da dialeticidade, súmula 4221 do TST. Você tem que combater a decisão nos termos em que ela foi proferida. Então, olha aqui, ó, coloquei para vocês da seguinte forma.
Tem a peça de apresentação, uma peça de apresentação simples. Egrégio Tribunal Regional da 14ª Região. Para não errar, endereça logo ao tribunal, conforme disse o doutor Pedro. É lógico que se você souber o órgão, a vice-presidência, a presidência, o certo é que nos meus recursos eu sempre coloco Egrégio Tribunal Regional da região tal. Você faz uma peça de apresentação muito rápida, vem interpor agravo de instrumento e já cai para dentro da peça da seguinte forma. Gente, eu pego aqui agravos de instrumento de advogados que são verdadeiras canseiras ambulantes, coisas horrorosas. Por quê? Porque em pleno agravo de instrumento, olha a situação, Jusemar, o advogado está com um recurso de revista que foi trancado por um óbice qualquer. Aí, Elisângela, ele começa aquela lenga-lenga. Histórico do processo. A sentença decidiu isso. O magistrado realizou isso. Foi proferido o acórdão tal. As partes... Gente, não existe isso. Acredita em mim. Acredita no doutor Pedro, acredita na nossa experiência. Agravo de instrumento é só isso aqui. O objetivo é desconstituir o óbice que foi lançado pelo presidente do TRT. Então você vem aqui e diz o seguinte, ó, pressupostos extrínsecos. Você vai dizer sobre tempestividade, você vai dizer sobre representação processual. É necessário preparo? Depende. Eu coloquei no material para vocês aí, nesse material que eu entreguei no PDF, eu coloquei para vocês sobre a necessidade de preparo ou não. Quando é necessário preparo, é 50% do valor do recurso que se pretende destrancar. Agora, se o juízo já está satisfeito, já está garantido, não é necessário. Gente, cuidado. Eu peço pelo amor de Deus para vocês terem cuidado com os pressupostos extrínsecos de admissibilidade de um recurso. Porque eu vejo aqui todo santo dia, principalmente quando eu vou fazer contra-razões, recursos que eram viáveis cá embaixo morrerem nos pressupostos. Representatividade, Tiago, é advogado. Wendel, você consegue aumentar aí Não, eu a não consigo apresentação? aumentar. Eu não consigo. É por isso que eu mandei para vocês no grupo aí. Eu não consigo aumentar porque essa tela que ele está virada. E a outra tela, as outras telas estão de frente, eu não consigo. Peço desculpa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar só um pouquinho. Melhorou um pouco? Melhorou um pouco? Não. Melhorou, mas no celular a gente aumenta Até também. só pode ser também a idade, mas aí tem até uns... Tem as máquinas, tem uns instrumentos que a gente utiliza, né? Não, estou vendo bem, mas tá pequeno. Brincadeira. O Desson é irmão da fé nossa aqui, ele sabe que é brincadeira. Vamos lá. Pessoal, pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Quando você estiver fazendo um recurso, quando você for pegar um recurso para contrarrazoar, antes de você cair para dentro do recurso em si, observa se o seu colega observou, desculpa, ficou redundante, observa se o seu colega levou em consideração os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Porque muitas vezes, Vanderlei, você pode ganhar um processo aqui, sem muito esforço, Jusemara, porque você abre uma preliminar e fala, este recurso não pode ser conhecido. Faz parte, Gilmar, de contrarrazões a agravo de instrumento, você chegar e falar assim, ó, preliminarmente, o recurso de agravo de instrumento, ou recurso de revista, ou agravo de instrumento, ou recurso ordinário, não pode ser conhecido. A parte não observou o pressuposto extrínseco de admissibilidade de representação processual. O advogado que peticionou, que tem a assinatura digital na peça, não tem procuração nos autos. Isso acontece muito, Elisângela, com cadeia de advogado em grandes escritórios. E eu já mostrei isso para vocês uma vez aqui, o advogado que assinou a peça e o
Cuidado maior, Geraldo, é o que aconteceu com a cliente minha, advogada. Geraldo passou 6 dias em cima de uma peça de recurso de revista. Formatou a peça, colocou a peça, Maísa, uma peça redonda, maravilhosa. Mandou para que eu fizesse a revisão. Fiz a revisão, Geraldo, ó. Dá para ganhar por divergência jurisprudencial no TST, Anderson. Mando a peça de volta para a advogada. O nome dela na peça eu não tenho subs, eu só dei a consultoria jurídica. Aí, Vanderlei, ela levanta da cadeira e diz para a estagiária, para a advogada, estagiária, ó, eu estou indo almoçar, protocola para mim o recurso de revista que o doutor Wendel mandou. A estagiária passou a mão no token dela, da estagiária, colocou no computador e protocolou a peça. Mas quem tem poderes, quem tem procuração, era a advogada o quê? Titular do processo. Esse recurso pode ser conhecido, Tiago? Esse recurso não pode ser conhecido. O advogado... Aí vem o despacho denegatório, Josimar, diz assim, ó, pressupostos extrínsecos de admissibilidade não atendidos. O advogado subscritor da peça não tem poderes nos autos. Tem como sanar essa irregularidade? Essa não. Preparo, a mesma coisa. Vocês têm que observar se eu preparo. Cuidado com isso. A minuta de agravo de instrumento, eu gosto muito de colocar o tema do recurso que foi obstado. Para que serve esse tema aqui? Ó? No nosso caso, eu vou usar aquele velho modelo, aquele exemplo nosso. Adicional de periculosidade, uso de motocicleta para deslocamento entre os locais de montagem, montador de imóveis, utilização habitual de motocicleta como efetiva ferramenta de trabalho. Ofensa ao artigo 193, parágrafo 4 da CLT. Lembrem-se, este enunciado aqui é para o assessor do TST. O assessor do TST, a pessoa que vai analisar o seu recurso, ela bate o olho aqui e ela já sabe tudo que você vai desenvolver cá embaixo. Porque ela já analisou centenas de processos com este tema. Este é o tema do seu recurso. Abra dessa forma o agravo de instrumento. É o tema que foi denegado, tá? Rapidamente, Verinha, você vai dizer o seguinte, ó, quanto ao tema, o juízo de admissibilidade denegou segmento à revista, aduzindo os seguintes fundamentos. Transcreve o despacho denegatório. Faça a transcrição do despacho denegatório. E atenção, quando você transcrever o despacho denegatório, isole os fundamentos. Pressupostos extrínsecos. Olha o que diz aqui, ó. Consignando no acórdão que na realização das atividades para as quais o autor foi contratado, montador de imóveis, a motocicleta não era utilizada como instrumento efetivo de trabalho, mas sim... Olha aqui o fundamento da decisão denegatória. Ó. Olha aqui o fundamento. Inviável o processamento da revista nos termos da súmula 126. Qual é o óbice que foi aplicado aqui? O Tribunal Regional do Trabalho acaba de trancar um recurso de revista ao fundamento da súmula 126. Ele diz que você pretende revolver fatos e provas. Que a pretensão que você quer levar ao TST não pode ser examinada porque ela incide em revisão de fatos e provas. O que é que você vai fazer aqui embaixo? Logo abaixo, você vai começar a atacar essa decisão e dizer para o TST que não é caso de aplicação da súmula 126 do TST.
E a minha dica, a segunda dica da noite é que no agravo de instrumento em recurso de revista, você coloque da seguinte forma, ó. O que você vai fazer a partir daqui, ó? Impugnação ao fundamento da decisão denegatória, da não incidência da súmula 126 do TST. Uso habitual de motocicleta como ferramenta de trabalho. Possibilidade de novo enquadramento jurídico. Gilmar, quando o assessor lê isso, o assessor pensa o seguinte: ele vai me dizer que não incide súmula 126. E ele está dizendo que é possível um novo enquadramento jurídico. Se é novo enquadramento jurídico, o acórdão regional tem que ter guardado as premissas fáticas que são suficientes para uma nova redefinição. Aqui, o assessor já não vai te aplicar súmula 4221 do TST. Súmula 4221 do TST, ela é aplicada quando você não combate o óbice. E eu vou dar um exemplo aqui, ó, Beatriz. O que acontece? Tem advogados que eles fazem a transcrição do despacho denegatório, em vez de combater o óbice da súmula 126 cá em cima, o óbice aqui, sim, é a súmula 126. É ônus seu combater a súmula 126. Você tem que dizer para o TST, TST, o meu recurso de revista não esbarra na súmula 126. O meu recurso de revista ele é viável. Ele pode ser processado e eu vou passar a demonstrar para você por que não incide súmula 126. Por que a decisão originária, a decisão denegatória está equivocada. Não, tem advogado que não faz isso. O que eles fazem? Aí eles começam a repetir todos os argumentos do recurso de revista e nada falam sobre súmula 126. Aí ele incide na 4221, que diz que não se conhece de recurso para o Superior Tribunal. Recurso que não ataca a decisão nos termos em que ela é proferida. E tome muito cuidado, se for em agravo interno, tem turma do TST que multa o cara, porque o advogado, gente, nós somos advogados. Você tem que saber que agravo de instrumento em recurso de revista só serve para destrancar recurso, portanto, você tem que atacar o óbice da decisão denegatória. Se você fica com muita enrolação e não ataca o óbice e quer passar a perna no ministro repetindo o fundamento da revista, você merece levar multa. Porque você não cumpriu com o seu ônus de desconstituir a decisão denegatória. Mas aqui a decisão denegatória, o regional negou seguimento ao recurso de revista em razão da suposta incidência da súmula 126, por entender inviável o revolvimento do conteúdo do fato probatório. Eu aconselho para vocês o seguinte: quando vocês forem pedir reenquadramento jurídico é quando o TST, analisando as provas, os elementos que foram transcritos no acordo, elementos fáticos, elemento probatório pode ser transcrito no acordo. A situação fática pode ser relatada no acordo. Quando o TST parte desse substrato, daquilo que está retratado no acordo, não existe revolvimento de fatos e provas. Você vai utilizar as premissas fáticas que foram lançadas no acordo regional. É a partir daí que você vai desenvolver a sua tese de que não incide súmula 126. Eu vou dar um exemplo, vou explicar rapidamente aqui para vocês o seguinte. O fato gerador do direito do trabalhador que usa moto ao adicional de periculosidade é a habitualidade. O que significa isso? Significa, Jucemara, que o cara tem que demonstrar que durante a atividade dele, ele utilizava a moto nos deslocamentos
para a realização do trabalho. Era habitual. Se o cara chega, Wellington, em uma audiência e diz o seguinte: escuta, o juiz pergunta, José Maria, é a hora que você tem vontade de bater no reclamante. Você utilizava moto para trabalhar? Usava só a moto? Não, doutor, às vezes eu estava carregando coisa pesada e eu usava muito carro também. Dependia, às vezes eu ia de ônibus, de avião, de ônibus espacial, não era só moto que eu usava. Acabou. Acabou, Cíntia, porque o fato gerador do direito ao adicional de periculosidade é o uso habitual. Aí o cara vem e confessa. Então, o que eu preciso, Ana Paula? Eu preciso extrair deste acórdão agora a premissa fática de que o uso é habitual. E eu tenho essa premissa fática aqui. Ó. Olha lá o que diz o acordo regional. O acordo regional, na fração de interesse que foi grifada, diz o seguinte, ó. Observa-se no caso dos autos que a motocicleta, quando utilizada pelo reclamante, o foi como simples meio de transporte e não como instrumento de trabalho. Assim, na hipótese do trabalhador se utilizar de motocicleta própria para se locomover da sua residência para o local de trabalho e vice-versa, bem como para a prestação dos serviços aos clientes da empregadora, de modo eventual, inclusive por opção do próprio trabalhador, como no caso dos autos, a empregadora não pode ser condenada ao pagamento do adicional de periculosidade. O deferimento adicional de periculosidade ao reclamante, o uso de motocicleta por ele deveria ocorrer em período de tempo significativo da sua jornada. Não era utilizada como instrumento efetivo de trabalho, era uma faculdade dele. Esse acórdão tem ou não a premissa fática de uso da motocicleta? Ele usava a motocicleta nos deslocamentos entre os clientes da reclamada, sim ou não? Usava. Eu tenho a premissa fática que eu preciso para pedir o reenquadramento jurídico no TST? Tenho. Então você vem e diz o seguinte, ó, inexiste o óbice da súmula 126. Não se faz necessário o reexame de matéria fática probatória nas hipóteses em que, por meio do recurso de revista, articula-se os fatos reconhecidos. Eu coloquei letra B. Efetua-se a análise crítica dos fatos consignados na própria decisão regional. Eu vou dar um outro exemplo aqui para me encerrar essa parte aqui. Às vezes, Gilmar, você está pleiteando lá, ó, você está pleiteando hora extra, trabalhador externo, exceção do artigo 62.1. O regional vem, o Wellington, e diz assim, olha, fulano de tal não tem direito às horas extras, porque ele era trabalhador externo, ele não estava sujeito ao controle de jornada da reclamada. O contrato dele diz que a reclamada não tinha como exercer essa atividade. Porém, Maísa, no próprio acórdão, ele transcreve depoimentos que a preposta vem e fala assim, não, ele tinha um celular corporativo. Uma testemunha vem e diz, não, ele tinha um celular corporativo, ele tinha um tablet que ficava sendo acompanhado pela reclamada em tempo real. Olha, a secretária ligava e falava, escuta, fulano, são 6 horas, são 7h30, começou sua jornada, 8h30 você tem que entrar no condomínio, você tem que sair desse condomínio até 9h30, porque 10 horas você tem um outro cliente já marcado, você já chegou lá, fulano, o cliente está ligando aqui, você está atrasado. Isso não é controle indireto de jornada, pessoal? E o TST entende que a mera possibilidade de controle dessa jornada já exclui o trabalhador da exceção do 62.1. Isso tem que estar registrado no acordo. Então, você pede o reenquadramento jurídico, tá? Eu falei para a Jucemara que, por vaidade,
por um pouquinho de vaidade, eu coloquei aqui uns julgados para vocês de montador de imóveis, julgamentos do ano de 2024. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. E um de 2023, eu coloquei aqui uns 6. Depois, quem tiver curiosidade, né, Vanderlei, entra nesse processo aí, vê quem foi o advogado que fez e ganhou esses processos no TST. Mas eu não vou falar porque a humildade me proíbe nesse momento, né? Então, vamos adiante. Quem me conhece sabe que é brincadeira, hein, pessoal? Eu coloquei o exemplo de número 2 aí para vocês também, o segundo agravo de instrumento. Eu coloquei aqui também de súmula 126, mas aqui no caso, as premissas fáticas não estão no acórdão regional. A primeira forma, então, de você fugir da súmula 126 é você pedir reenquadramento jurídico. A segunda forma mágica de você ganhar um processo no TST, burlando súmula 126, é você utilizar o fato incontroverso. Às vezes, as premissas fáticas não estão no acórdão regional e eu vou dar um exemplo para vocês. Olha que acórdão ruim, pessoal. Pessoal, olha que acórdão ruim. No caso em exame, o reclamante comprovou, por intermédio da única testemunha ouvida, que trabalhava de motocicleta em vias públicas, em Feira de Santana, fazendo inclusive viagens para fora desta cidade. Aliás, a reclamada reconhece que efetuava o pagamento da ajuda de custo, mas não junta contrato. Nos autos, essa aqui é a sentença. Agora vem o acórdão e diz o seguinte: olha que acórdão ruim. Esse é o acórdão ruim que não tem a premissa que a gente precisa para ganhar no TST. E o fato gerador é eu demonstrar que existe habitualidade no uso. Mas aí, Cíntia, o regional vem e só diz assim, ó. Nos autos sequer está informado qual a cilindragem da moto utilizada no trabalho. Informação indispensável, considerando a vigência do contrato de trabalho. Olha o fundamento desse acordo. Período totalmente alcançado pela dispensa de acompanhamento, de emplacamento de moto de baixa cilindrada, as chamadas cinquentinhas, porquanto apenas em 1 de 11 de 2016. Repita-se, consideração apontada a título de exemplo da necessidade de ser realizada a perícia, ou seja, perícia para adicional de periculosidade com uso de moto. Esse acórdão em nenhum momento, Elisângela, falou sobre a habitualidade. Você lê esse acordo inteiro, Gilmar, N vezes, e você não acha em nenhum momento esse acórdão falando o seguinte: escuta, ele utilizava de forma habitual no deslocamento de um cliente para o outro. Ele utilizava de forma habitual. Esse acórdão não diz isso. Mas o pior, Vanderlei, é que o advogado passa. Aí você me pergunta, Vanderlei, mas o Wendel, depois que foi proferido esse acordo, por que você não opôs embargos de declaração para solucionar essa premissa fática? Que coisa maravilhosa. Mas o negócio, Vanderlei, é que o advogado parceiro perdeu o prazo dos embargos de declaração, Vanderlei. E chegou aqui, Gilmar, com recurso para ser feito 2 dias antes do prazo fatal para o RR. A primeiro momento, Cíntia, você bate o olho e fala, acabou. Porque a premissa que eu preciso para demonstrar o uso habitual não está registrada. O prazo para embargos de declaração foi embora. Só resta o quê nessa situação? O que é que vocês vão fazer nessa situação? Olha o fato, procura o fato incontroverso nos autos. E eu fui atrás do fato incontroverso. Olha o fato incontroverso aqui, Vanderlei, ó. O regional trancou por súmula 126. Eu vou dizer para o TST, TST não é caso de aplicação da súmula 126, porque
É fato incontroverso o uso habitual. E eu vou demonstrar para você, TST, que tem fato incontroverso aqui. E o fato incontroverso é o uso habitual, que é o fato gerador. Eu vou na petição inicial e a petição inicial diz assim, ó, nos termos do parágrafo 4º do artigo 193, são consideradas atividades perigosas aquelas exercidas por trabalhadores que utilizam motocicleta, como é o caso do reclamante. Destarde, pela habitualidade. A petição inicial diz que ele utilizava de forma habitual. E aí, na contestação a empresa vem e diz, primeiramente o reclamante não comprova que a empresa obrigava a utilizar a motocicleta para o deslocamento. Segundo, para a empresa, pouco importa o veículo terrestre utilizado pelo empregado para realizar as montagens. Se você comparar a petição inicial com contestação, essa empresa está negando aqui o uso da motocicleta? Não, mas não está claro o que eu preciso ainda. Mas peça postulatória, fato incontroverso, você procura em peça postulatória. E peça postulatória não é só a petição inicial e a contestação. Peças recursais também são peças postulatórias. Contra-razões de recurso também são peças postulatórias. E olha o que a reclamada fez na petição de recurso ordinário. O reclamante era montador de imóveis, que se de... Dá vontade de aumentar aqui, ó. Principalmente, Vanderlei, porque essa frasezinha aqui, ela gerou 280 mil a mais na condenação do cara, da empresa. Essa frasezinha aqui. Aí o advogado da empresa vem e escreve no recurso ordinário que se deslocava ao local de trabalho numa motocicleta para cumprir o roteiro de montagens. Olha o fato em controvérsia aí, ó. E você vem e diz para o TST que não é caso de aplicação de súmula 126, porque o fato é incontroverso nos autos e o resto é só alegria. Esse recurso foi provido no TST em decisão monocrática. Em decisão monocrática. E o último exemplo da noite é o de aplicação de súmula 333 do TST. Aqui no caso, foi o que o doutor Pedro disse, ele já comentou essa parte com vocês. O ministro está dizendo que não há violação da súmula, e violação de súmula não é juízo, não é precedente obrigatório. Súmula não é precedente obrigatório. Vai olhando no espelho e rezando. Súmula não é precedente obrigatória. Então, não é caso de agravo interno, é caso de agravo de instrumento. Ok? Estão aí esses 3 exemplos para vocês. Tá?